Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Quantos são criação de Deus aqui? Bem, os que não levantaram o braço provavelmente vieram do macaco. Os que não levantaram o braço, ou não levantaram porque estão com outras coisas. Estou a brincar, não é? Não estou a dizer que quem não levantou o braço, até porque isto não significa que somos aqui robôs que um carrega no botão e levanta ao esquerdo, levanta ao direito. Não. Quando sentimos que devemos levantar o braço, quando sentimos que devemos ter alguma reação em relação àquilo que é proposto, devemos-lo fazer com convicção. E, além de sermos criação de Deus, Deus o que é que fez com as nossas vidas, com as nossas almas? Salvou-nos, amém? Deus criou-nos, Deus salvou-nos e Deus fez mais o que a seguir? Chamou-nos. E a pergunta que eu fazia é, Deus já te chamou? Já tens o chamado de Deus na tua vida? Ou pura e simplesmente fostes criado, fostes salvo, mas o chamado de Deus ao serviço, ao compromisso do ministério ainda não alcançou o teu coração? E esta era mais ou menos por aqui que algumas pessoas que estão aqui hoje não estiveram cá a semana passada, mas foi mais ou menos por aqui que eu compartilhei com vocês a mensagem que trouxe a semana passada. E queria-me focalizar, porque já está bem que tenhamos sido criados, damos graças a Deus por isso, por podermos hoje declarar e ensinar os nossos filhos que ainda que na escola a tendência é ensinar-lhes que tudo isto portanto, tem a ver com o evolucionismo, ainda que na escola lhes ensinem isso, nós hoje podemos dar graças a Deus porque temos a convicção no nosso coração de que fomos criados por Deus e é isso que ensinamos aos nossos filhos. Amém? Diz que o mundo jaz nas trevas. Amém? E quer queiramos, quer não, tudo o que faz parte desse sistema mundial jaz nas trevas. E, portanto, por muito respeito que tenhamos pelas instituições de ensino, pelos professores, que devemos respeitá-los, devemos animá-los a ensinar os nossos filhos. No entanto, há verdades imutáveis, há verdades inabaláveis, das quais nós temos, por meio do Espírito Santo de Deus, por meio do poder de Deus, que incuti-las a nós próprios, em primeiro lugar, e depois aos nossos filhos. Amém? Porque são essas verdades que vão sustentar o seu caminhar com Cristo. Ou não, ou sem Cristo. Já fica nas mãos de cada pessoa aquilo que quer transmitir e ensinar aos seus filhos. Eu, e muitos de nós que estamos aqui, provavelmente podemos garantir isso, tudo aquilo que o mundo tinha para me oferecer, ou quase tudo, eu experimentei e cheguei a uma conclusão. Não era muito bom. Amém? Não era tão bom como aquilo que é estar em Cristo e servir ao Senhor. Por isso, não posso ensinar outra coisa aos jovens, não posso transmitir outra coisa a vocês, senão que é aquilo que eu acho que é o melhor para mim, pois desejo também para os demais. E nesta manhã queria compartilhar acerca do chamado, porque somos chamados para um compromisso. E cada vez mais a palavra compromisso se torna muito falida. A palavra compromisso em algumas situações está falida, não tem qualquer tipo de autoridade, de poder, de significado. Faliu. É algo que não se dá muito valor ao compromisso. E nós vemos que hoje em dia as sociedades, o compromisso é cada vez mais algo que não existe. Antigamente, eu lembro-me, ainda não há muito tempo, eu falava com pessoas mais velhas que eu, não é? E dizíamos, hoje em dia fazemos um negócio e tem que estar tudo escrito e falta aqui uma vírgula, falta o carimbo da advogada e falta ir ali ao Ministério do não sei quê e tem que estar tudo muito bem esclarecido, algo que comprometa a pessoa de uma forma judicial, caso se falhe aquele compromisso. Antigamente não. Antigamente, e há aqui pessoas mais velhas que eu, com certeza, antigamente, e principalmente nos interiores da nossa nação e por esse mundo fora, as pessoas assumiam um compromisso de honra. Amém? Havia compromisso, era apertar a mão, o negócio está feito. Hoje em dia isso já não existe, ou existe muito pouco. Talvez, em algumas áreas, em algumas regiões mais remotas do nosso país, ainda haja pessoas com esse sentido de compromisso. E em Cristo,
É a mesma coisa. A igreja, cada vez, naquilo que se me é dado a entender, claro, e tenho que falar com base e com o testemunho da nossa própria denominação, congregação, do nosso próprio povo, a nossa gente. Queres tu ser chamado de remeiro ou da Igreja Cristã Corpo do Messias, não importa o nome, o importante é que somos povo de Deus. E cada vez mais se nota que a palavra compromisso ao chamado, ela não tem valor, ela não tem significado. Colocamos muitas outras coisas por diante do compromisso que é o chamado de Deus. Porque eu continuo a dizer que não somente fomos criados, fomos salvos por aquele que nos criou, Ele salvou-nos, mas não somente Ele quer que tu sejas uma pessoa que fez parte da criação, foste constituído filho de Deus, foste salvo e agora ficas aí como se já tudo estivesse concluído. Ok, salvo uma vez, salvo para sempre. Essa doutrina não é verdadeira. Temos que a cada dia zelar e cuidar da nossa salvação. Amém? Que não descuremos a nossa salvação. Que foi um milagre que aconteceu à nossa vida, um dia nós podermos ter acreditado, ter crido com todo o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor e que somente por Ele podemos ter vida e vida eterna. Amém? Isso só por si é um milagre. Peço perdão, tenho que beber um pouco de água. Isso só por si é um milagre e creio que o milagre não fica por aqui porque o Senhor quer que vayamos mais para além. E por isso eu queria começar a ler a Bíblia nesta manhã no capítulo 5 do livro de Mateus, do verso 13 ao 16. Se pudessem desligar o ar daqui em cima, senão não vou conseguir chegar ao fim. Capítulo 5, do verso 13 ao 16. Também, se calhar, será a forma mais rápida de me tirar daqui de cima. Também é uma verdade. Estava a brincar. Bem-vindos os irmãos que vieram de Setúbal. Amém? Um aplauso aí para os irmãos de Setúbal. Ficamos muito contentes cada vez que eles também vêm aqui ao domingo estar connosco a celebrar ao Senhor e escutar a sua palavra. Já todos abrimos? Está escrito? Ok. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Nesta passagem bíblica, o Senhor diz que nós somos o sal da terra. Nós, os que fomos criados, salvos, amém? E o quê? Chamados. Fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. São os dois tópicos. Sal da terra e luz do mundo. E eram estes tópicos que eu queria utilizar como base nesta manhã para transmitir alguns pensamentos. O que é que isto quer dizer, ser o sal da terra e a luz do mundo? Significa muitas coisas. E para o mais comum das pessoas, provavelmente aquela pessoa que lê a Bíblia ou começa a ler a Bíblia porque alguém lhe disse que seria bom para ti começares a ler a Bíblia, e quando chega a situações em que lê este tipo de parágrafos e de versículos, a pessoa pode ficar um bocado confusa. O que é isto de eu ser o sal da terra e a luz do mundo? Aquelas pessoas que começaram a vir à igreja há menos tempo e que alguém lhes diz, olha, devias começar a ler a Bíblia nos Evangelhos. Não é? A mim aconselharam-me há muitos anos atrás, eu estava confuso porque eu não conseguia entender o propósito da Bíblia, aquilo não fazia sentido para mim. Eu começava no início e dizia uma coisa, ia lá mais para o fim, parecia-me que dizia ao contrário e eu não entendia nada. E quando eu perguntava, e quando eu dizia que não entendia nada, as pessoas diziam, não, mas tu não podes ler a Bíblia como se isso fosse um magazine, uma revista
de carros que vais folheando, agora começas de trás, agora começas da frente. Não, tu tens que te focar numa passagem, num livro, numa passagem, e lê, estuda, medita um pouco de cada vez. Amém? Um pouco de cada vez. E provavelmente aqui na nossa congregação há pessoas que começaram a ler a Bíblia, ou que onde ouvem alguém ler a Bíblia, ou quando leem aquilo que está escrito ali no quadro, talvez lhes faça alguma confusão. Mas o que é isto de ser o sal da terra e o que é isto de ser a luz do mundo? Isto é nada mais, nada menos que os predicados, é nada mais, nada menos que as exigências que cada um de nós, que fomos criados, que fomos salvos e que somos chamados ao serviço para Cristo, temos que ser. Amém? Agora vamos entender o que é ser a luz do mundo e o sal da terra. Ou vamos tentar perceber um pouco, segundo a graça que Deus me dá, porque na verdade não importa só sermos salvos, não importa só estarmos num ministério cujo lema servimos a Deus e ao próximo. Não importa só. Importa mais do que isso, que eu saiba o que é que eu faço, o que é que eu estou a fazer, de onde é que vim, aonde estou e para onde quero ir, independentemente se estou neste ministério ou se estou noutro lado qualquer. Amém? Porque muitas vezes os condicionalismos e as regras dos ministérios, das igrejas, das religiões, as doutrinas, etc., 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 não nos permitem identificar quem nós somos como indivíduos. Tu és um indivíduo. Tu és criação de Deus. Deus um dia chamou-te à sua presença. Não sei de que maneira, não sei por intermédio de quem, não sei com que palavras, mas Deus chamou-te à sua presença. Deus salvou-te. E quando Deus te salvou, Deus não quer que tu somente fiques salvo, senão que sejas um servo de Deus. Um servo de Deus. E eu conheço muitas pessoas, pela graça de Deus, foram criadas, foram salvas, mas que ainda não estão a corresponder ao chamado. Chamado ao serviço. E porquê? Eu tenho algumas teorias. E uma das teorias que eu tenho, e que às vezes digo às pessoas quando falo com elas pessoalmente, já tenho falado às pessoas quando falo com elas pessoalmente, as pessoas têm medo do compromisso. Amém? Porque servir a Cristo não se serve sem compromisso. Não se serve a Deus sem sentir o chamado e dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, ao teu serviço. Muitas pessoas estão no ministério, fazem parte da mesa onde tu comes, fazem parte da casa onde tu vives, fazem parte deste aglomerado que somos nós, neste ministério, nesta congregação, nesta instituição. Mas, no entanto, um dia receberam a Cristo, mas não têm compromisso com Cristo. E a razão disso é perguntar a cada uma das pessoas, que cada uma das pessoas pergunta a si própria, se amanhã as coisas correrem mal, onde é que eu vou estar? Se amanhã algo acontecer com a minha vida, aonde é que eu vou estar? E cada vez mais nós estamos vulneráveis, porque a falta de compromisso traz vulnerabilidade. Quando tu não tens compromisso, estás vulnerável. Não estás seguro a nada. Aquilo muitas vezes que nos segura e que nos sustém os nossos passos é o compromisso que temos com o Senhor. Muitos servos de Deus têm sustentado as suas vidas em momentos muito difíceis, porque na verdade a sua fé, a sua perseverança e o seu compromisso com Deus esteve acima das situações. Esteve em primeiro lugar nas situações. Quantas pessoas nós conhecemos cujo vento muda, dá-lhes um vento de norte, um vento de oeste, e agora estão, e daqui a nada já não estão. Pessoas que estão ao sabor dos ventos. Então, é muito importante que nós saibamos que quando fomos chamados, e todos aqueles que já receberam o chamado ao serviço do Senhor, e se não o receberam, devem buscar receber esse chamado de Deus, devem estar atentos à voz de Deus às suas vidas, para que esse chamado alcance o seu coração. E após esse chamado, haja um compromisso de homens valentes,
Um compromisso de homens preparados para a batalha. Significa, têm todas as ferramentas? Não têm. Mas Deus vai facultar as ferramentas necessárias para os dias que aí vêm. Deus vai facultar as ferramentas para a batalha, para a situação. Então devemos saber que o compromisso é algo que cada vez menos se vê, é cada vez menos uma dominante nas nossas vidas, mas é algo fundamental e que tem que estar nas nossas vidas. O compromisso de servir a Deus não é um compromisso de um emprego, não é um contrato entre homens. Num compromisso há sempre, no mínimo, duas partes, amém? Se tu estabeleces um compromisso com alguém, tem que existir alguém para tu teres um compromisso. O compromisso que tem que haver entre nós e Deus, Ele já cumpriu a sua parte. Amém? Ele entregou o seu Filho naquela cruz. Jesus Cristo assumiu essa parte do compromisso. Jesus Cristo comprometeu-se contigo e comigo. Ele está comprometido connosco. Ele continua ligado a nós. Ele continua intrinsecamente ligado às nossas vidas, ao que nós fazemos, e se aquilo que fazemos não é o da sua vontade, Ele continua a querer que mudemos aquilo que estamos a fazer. Amém? Por isso o compromisso de Deus continua vivo nas nossas vidas. Somos, às vezes nós, que não damos o verdadeiro significado ao compromisso. E depois há coisas que não conseguimos ter explicação para elas. Porquê? Porque no compromisso, quando tu assumes um compromisso, tu assumes a tua parte da responsabilidade de fazer aquilo que está debaixo da tua responsabilidade. Mas há pessoas que não atentam para isso dessa maneira. E aquilo que fazem não é em base a um compromisso cujo a prioridade já foi estabelecida e é poder servir. Não. A sua prioridade não é, em primeiro lugar, poder servir àquele a quem estabeleceram o compromisso. Porque quando nós somos chamados a servir a Cristo, nós assumimos um compromisso de serviço. Um compromisso de serviço. Que está por em cima de todas as coisas. Está por em cima de todos os teus objetivos pessoais. Por isso eu creio, e dizia há pouco, eu tenho para mim teorias pelas quais as pessoas não assumem compromissos verdadeiros. Mas também posso testemunhar que todas as pessoas que eu tenho conhecido, e não vou falar de noutros ministérios, eu tenho que falar neste ministério onde eu vivo 99,9% da minha vida. Tudo aquilo que eu me tenho apercebido é que as pessoas que não assumem compromissos são as pessoas mais voláteis neste ministério. São as pessoas mais falíveis. São as pessoas que mais facilmente o vento as leva. São as pessoas que menos opinião concreta em relação a nada têm. São as pessoas que não têm uma opinião em relação a nada. São as pessoas que não estão ligadas a nada. São as pessoas que hoje estão aqui e amanhã estão ali. Ausência de compromisso. São as pessoas que hoje provavelmente casam, amanhã se separam. Ausência de compromisso. Porque as pessoas pensam que o compromisso é um compromisso burocrático, de papéis assinados. É um compromisso que é baseado na intervenção de homens. O nosso compromisso com Deus não é baseado na intervenção de homens. O nosso compromisso com Deus é baseado na intervenção do Espírito Santo, que é Deus. E por isso, quando nós assumimos um compromisso com Deus, não com os homens. Mas há pessoas que chegam a este ministério, e lá está, mais uma vez, eu vou ter que falar neste ministério, onde eu vivo 99,9% da minha vida. Para não dizer os 100%, não é? De vez em quando a minha mente também anda por aí. Não sei se é 1%. Se calhar é mais, mas não vou dizer que fica mal. Muitas vezes eu olho para mim e vejo ausência de compromisso. Que esperas? A ausência de compromisso. Colocando outras situações à frente daquilo que era prioritário, daquilo que era fundamental, daquilo que é o objetivo, daquilo que é a base do meu compromisso. E nós, eu e tu, aqueles que foram
salvos, somos chamados. Porque Deus não salva para deixar ir. Deus não salva para dizer, agora vai e faz a tua vontade. Agora vai e serve como tu quiseres. Agora vai, estás salvo, então não importa o que tu faças. Muitas pessoas continuam a fazer aquilo que lhes apetece, a querer fazer aquilo que lhes apetece, mas um dia a salvação chegou à sua vida, à sua alma. Um dia aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, mas quando chegou à altura do compromisso, as pessoas começaram a recuar. Sabes? Aí começa o discurso a dizer, não, isto não é para mim. Não, isto não funciona assim. Não, eu tenho que ir procurar a minha vida. Não, eu tenho que ir cuidar da minha família. Não é que eu tenho a minha mãe doente. Não é que eu tenho o meu pai doente. Não é que eu tenho que ir. Não é que eu tenho que ir. E a Bíblia fala acerca disso. O Senhor fala-nos acerca disso. Porque o Senhor disse, aquele que quiser seguir-me tem que deixar pai, mães, filhos. E ainda há dias eu dizia isto. Não é abandonar no sentido de esquecer. Os filhos não é para esquecer, as esposas não são para esquecer, os pais não são para esquecer, mas também Deus não é para esquecer. Mas tão facilmente esquecemos Deus para ir em pós de outras coisas. Dos pais, das mães, dos filhos. Com hipocrisia do tamanho maior que nós, porque não vamos cuidar de ninguém. Porque continuamos a ser falsos, hipócritas, e com ausência de compromisso. E o Senhor tem que cativar o nosso coração de tal maneira que nós passamos a entender que aconteça aquilo que acontecer, haja aquilo que haja, o que tem que existir na nossa parte é um compromisso. E quando tu fazes um compromisso com Deus, tu não tens que te preocupar em comprometer-te com os homens. Muitas pessoas preocupam-se muitas vezes em fazer promessas. Ontem, há 2 dias, há 3, alguém me dizia, eu prometo-te. Se me fizeres isto, estava-me a fazer um pedido ao telefone. Se me fizeres isto, que eu não vou dizer o que é, se me fizeres isto, eu prometo-te. Há dias alguém dizia e jurava-me, pela alma da minha mãe. Há dias já, umas 2 semanas e tal, 3. Pela alma da minha mãe. Ao telefone também. Se me fizeres isto. Toda a gente quer receber os favores de homens, como se eu pudesse favorecer alguém. Como se eu te pudesse ajudar nas tuas proteções. Mas quando nós estamos limitados àquilo que é o nosso compromisso com Deus, então nós só confiamos naquilo que os homens nos podem dar. E sabes o que é que acontece? Ficamos com as migalhas. Apanhamos as migalhas do chão. Porquê? Porque a nossa mente está concentrada naquilo que é o favor do homem. Porque não queremos assumir um compromisso com aquele que nos favorece em todas as nossas áreas. Porque não temos a coragem nem a valentia. Porque não queremos ser sal da terra. Porque ser sal não é fácil. Ser luz não é fácil. Cada vez mais se ensina que o homem vale por aquilo que é. Por aquilo que é. Se tu estudas muito, se tu consegues muito, se tu tens muita destreza nos negócios e enriqueces, então tu vales isso. Tu vales aquilo que és. E sabes o que é que a palavra de Deus nos leva a entender? Não valemos nada. Nada. Não valemos nada. E menos ainda valemos quando a presença de Deus não está na nossa vida. Porque se alguma virtude há em nós, é a presença de Jesus Cristo na nossa vida. E se alguma virtude há. Porque caso contrário, somos levados a ser injustos, somos levados a ser egoístas, a caminhar no pecado, na imundícia, na degradação, na falsificação, no adultério. Somos levados a caminhar por caminhos que só nos torturam e torturam os demais. Mas hoje na sociedade ensina-se que tu vales pelo aquilo que és. Por isso muitos neste ministério estão temporariamente. Não assumem compromisso com Deus. Não podem, não querem. Porque isso vai impedir, mais cedo ou mais tarde, de poderem dar o salto. E continuar a dar aso àquilo que são os seus projetos pessoais. É aquilo que eu vejo. Me perdoem, mas é aquilo que eu vejo. Projetos pessoais. Projetos pessoais que foram colocados em stand-by. Estão aí. E por isso, como o nosso coração está num projeto pessoal
que é do futuro, que ainda vou conseguir, que ainda vou fazer, que ainda vou estar, que ainda vou ser, os anos vão passando com a ausência de compromisso. E vai vir um dia que o vento nos vai levar. Porquê? Porque não estamos comprometidos com nada. Estamos comprometidos com os nossos projetos pessoais, os quais não nos podem favorecer em nada. E por isso, não podemos separar-nos daquilo que é o chamado de Deus à nossa vida. E o chamado de Deus à nossa vida é sermos sal nesta terra e sermos luz. E eu gostaria de poder ler contigo no livro de João, capítulo 15, verso 18. João 15, 18. São tudo coisas que nós não gostamos de sentir na nossa vida. Mas são opções que têm que ser tomadas. Quem as toma tem que ser como quem diz. Se o mundo vos odeia, sabem que em primeiro lugar do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como toda a vida não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém? Quando tu optas e dizes sim ao chamado e tu buscas o chamado de Deus na tua vida, tu tens que saber que da mesma maneira como Jesus foi rejeitado, como o sistema do mundo odiou e odeia, no fundo odeia a obra de Deus. Por isso, muitas pessoas são adversas à palavra de Deus. Por isso, muitas pessoas são adversas a Cristo. Por isso, muitas pessoas são adversas ao reino de Deus. Por isso, muitas pessoas são adversas aos cultos. Por isso, muitas pessoas são adversas à Bíblia, à palavra. Por isso, muitas pessoas são adversas a tudo aquilo que são ensinamentos bíblicos e conselhos bíblicos. Porquê? Porque o sistema do mundo é aquilo que prevalece no seu coração. Por isso, quando a palavra de Deus diz, não vos espanteis ou não vos admireis, que quando vocês servirem a mim de todo o coração, com compromisso, o mundo comece a rejeitar-vos, a apontar-vos e a dizer que são isto e a dizer que são aquilo, são outro. Sim, esse é um preço a pagar. Mas se nós queremos ser a luz do mundo, há um preço a pagar. E eu estou sempre a dizer isto às pessoas com quem tenho a oportunidade de falar. Há um preço a pagar. E as pessoas não querem pagar o preço. E esse é outro dos motivos. As pessoas não querem pagar o preço do compromisso. Jesus Cristo pagou um preço altíssimo. Amém? Altíssimo. Qual é o preço que tu estás disposto a pagar? Ou continuas a ser um descomprometido por quem foste chamado? Então, continuarás a ser uma pessoa como uma folha caída de uma árvore. Sabes? O descomprometido, aquela pessoa que não tem compromisso, que não está consagrada ao serviço do Rei, ao serviço do Senhor. Quando essa pessoa não está assim, eu tenho para mim que quando estamos assim, somos como uma folha que caiu de uma árvore. Ali estamos no chão. Vem alguém, pisa. E a folha ali continua. Vem um vento e leva para lá. Daquele lado vai passar outro e pisa outra vez. Porque se desapegou da árvore. Porque não está pegada à árvore, está pelo chão. E este é todo o homem que não tem compromisso. É um homem caído. É um homem falido. Por isso, entre nós, há muitas pessoas que se sentem pisadas, humilhadas e um sem número de coisas, sim. Provavelmente esse é o sentimento que existe em muitas situações. Sentem-se injustiçadas porque deviam ter feito aquilo e fizeram o outro, porque tu tinhas que ter feito isto e fizeste-me aquilo, eu estava à espera que tu fizesses aquilo e fizeste o outro, tu não me honras, tu não me respeitas, tu não me agradeces. De quem estás à espera o teu favor? Dos homens? Então vais morrer a queixar-te e a reclamar. Porque jamais os homens conseguirão fazer-te a justiça que aquele que deu a vida por ti fez.
Jamais. Não perdes a justiça dos homens. Não esperes na justiça dos homens. Sim, somos colocados como servos de Deus para fazer justiça entre as situações, entre os desaguisados. Era bom que assim não tivesse que ser, mas quando alguém entra num desaguisado, em alguma situação, lá tem que chamar, olha, chama lá ele que venha cá resolver isto. O que é que tu estás a dizer? Estás a chamar um juiz. Estás a chamar um juiz. Quando tu não te entendes com o teu irmão, quando tu não te entendes com a tua irmã e tens que chamar a que está de serviço de chefe ou que está de serviço de chefe, o que é que ele vai fazer? É ajuizar, é analisar, ouvir as partes, analisar e, dentro da graça de Deus, estabelecer um juízo. Olha, vamos fazer assim então para que esta situação... É o papel de um juiz. Mas muitas pessoas esperam no compromisso com os homens. E tudo aquilo que fazem, a preocupação está nos homens. Naquilo que os homens vão analisar, vão ver. E não tanto naquilo que o Senhor acha ou pensa daquilo que fazemos. E por isso o nosso compromisso deve ser com o Senhor. E portanto, se o mundo odiou a Cristo e continua a odiar, até que, pela graça de Deus, e através de muitos daqueles que são os servos de Deus, muitas pessoas continuam a virar o seu coração para o Senhor. Amém? Significa, deixam de odiar a Deus para começar a aprender a amar a Deus. E esta é a obra para a qual tu e eu fomos chamados. Fomos chamados, não somente criados e salvos, fomos chamados para ir e fazer com que aqueles que odeiam a Cristo possam entender a importância de Cristo e possam começar a amar ao Senhor. E possam começar a amar ao Senhor. João 17, do verso 14 em diante, Evangelho de João. Diz a palavra de Deus: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Aqueles que são chamados têm que estar de acordo a esta palavra. Conforme Deus mandou o seu Filho ao mundo, também Jesus Cristo nos manda ao mundo. E o que é esta coisa de ir ao mundo? Vamos ao mundo fazer o quê? O mundo, conforme já tinha dito antes, o mundo jaz nas trevas, segundo a palavra de Deus. O mundo como conceito da sociedade, como sistema. Não as pessoas, mas o sistema. Tudo aquilo que é feito fora do âmbito de Deus, fora da vontade de Deus. Os ensinamentos são fora da vontade de Deus. E por isso o mundo jaz nas trevas. E por isso é que diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Os homens amaram mais aquilo que está em trevas. A sociedade, o sistema. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para que os homens pudessem amar a Jesus. Pudessem amar a luz. Desejar a luz. Então se tu desejas a luz, tu desejas uma coisa boa. Se tu desejas a luz e rejeitar as trevas, tu desejas uma coisa boa. Porque, na verdade, melhor é andar iluminado do que andar em trevas. Amém? Melhor é andar iluminado. Porque o Senhor nos deu a sua palavra, o mundo nos odiou. Quantas pessoas tu crees que te odeiam? Tu estás preparado para saber quantas pessoas, só pelo facto de tu proclamares o Evangelho, de tu dizeres, tu falares na palavra de Deus, tu estás preparado para um dia, se fosse possível, saberes quantas pessoas te odeiam? Só porque tu tens que dar cumprimento àquilo que é a palavra de Deus, só porque tu tens que dar cumprimento ao ministério que Deus te manda fazer, só porque tu dares cumprimento à vontade de Deus, só por teres dito um dia sim a um compromisso verdadeiro, para trás nunca mais, para a frente, consagrado a Cristo, consagrado a fazer a vontade, consagrado a poder ter que aprender com os erros a cada dia, a poder ter que ainda que se humilhar a cada dia para continuar a aprender. Por fazer isso, tu estás preparado para saber quantas pessoas te amam? Ou te odeiam? Perdão? Nem vale a pena saber.
Mas a palavra de Deus diz, da mesma maneira que me odiaram a mim, também vão odiar a vocês. Mas ninguém gosta de ser odiado. Por isso eu ouço muitas vezes o discurso, não, fala tu com ele porque eu não quero chatices. A ausência de compromisso. Uma pessoa que está bem presente e que está bem consciente do compromisso que tem e a quem serve, o sítio de onde está, e conhece a verdade e sabe o que é verdade e o que é mentira, o que é falso, o que é verdadeiro, não precisa de perguntar a um interlocutor ou a um intérprete, olha, fala tu com ele porque eu não falo a mesma língua. Porquê? Porque tem compromisso. E isso só por si é suficiente. Por isso o compromisso vem a todos. O chamado é para todos, mas nem todos responderão sim, eis-me aqui, Senhor. Nem todos responderão sim, eis-me aqui, sim. Sim, eis-me aqui para servir neste ministério. Eis-me aqui para trabalhar todos os dias. Eis-me aqui para fazer contas, para vender na loja, para andar no caminhão. Eis-me aqui. Irmão, tu sabes que eu faço aquilo, vamos, melhor que eu ninguém faz. Sabes que eu trabalho, sabes que eu sou trabalhador. Eu não me importo fazer, eu faço tudo, manhã à noite, eu faço tudo. Então, irmão, e relacionamentos, e autoridade de Deus, compromisso, capacidade de humilhação para poder interagir com as pessoas, capacidade de humilhação para poder manter relacionamentos, para manter conversações, para que não se cortem laços. Essa capacidade vem de onde? Não, eu para aí não, comigo não contes para isso. A ausência de compromisso com Deus. Porque se estamos comprometidos com o Ministério Remar, se estamos comprometidos com o líder, com o pastor, ou se estamos comprometidos com a nossa família, isso não poderá nada ter a ver com o compromisso com Deus. Amém? Mas fomos chamados para ter um compromisso com o Senhor. E por isso é que Ele nos criou, por isso é que Ele nos salvou, e por isso é que Ele nos chama, porque o Seu nome tem e deve ser glorificado através do nosso compromisso. Mas quando não há compromisso da igreja, dos crentes, dos fiéis, dos filhos de Deus, quando há ausência de compromisso, o Seu nome não é glorificado. Quem é que é glorificado? Provavelmente pensamos nós que somos nós os glorificados, porque fazemos tudo bem. Os outros é que fazem tudo mal. Nós é que fazemos tudo bem. Ausência de compromisso. E o mais importante é o compromisso com Deus. Porquê? Porque é necessário que no meio deste mundo que jaz nas trevas, o qual nos odeia por o facto de nós termos que fazer aquilo que Deus nos manda, o qual nos odeia pelo facto de termos que dizer aquilo que temos que dizer, estamos a ser sal, estamos a ser luz, porque muitas das vezes, apesar das dificuldades, tem que ir alguém iluminar determinadas situações. E as pessoas que querem continuar, querem manter a sua aparência de vida cristã, mas que no fundo continuam a estar dominadas pelo sistema do mundo e das trevas no seu coração, então quando chega à luz, rebelam-se e rejeitam, e maldizem, e criticam, e murmuram, exaltam-se, exasperam-se. Porquê? Porque a luz, quando chega, termina com as trevas. Amém? Mas isso nem todos querem assumir esse compromisso. Por isso, no meio de nós, há muitas pessoas que querem ser pastores. É verdade. Há muitas das pessoas que querem ser pastores, querem ser reconhecidos como diáconos, pastores, líderes. É muito reconhecimento. Mas na hora da verdade, na hora da prova, da tribulação, começamos a olhar à nossa volta e a ver quem é que vem resolver o meu problema. Espera aí, tenho que procurar quem é que vem resolver o meu problema. Assume o teu problema, resolve o teu problema. Quer dizer, humilha-te. Não há outra forma de resolver os problemas. É humilhar-nos diante da mão poderosa de Deus. Amém? E se em alguma situação, em algum caso, tu estás a ser injustiçado, se é que alguma vez vamos ser injustiçados, se é que alguma vez poderemos ser injustiçados. Porque tudo aquilo que era justiça sobre as nossas vidas, pagou Jesus. E esse sim foi injustiçado. Mas Ele é a justiça de Deus. Amém? Por isso, eu creio que jamais passemos por aquilo que passemos. Todos aqueles que foram criados, que foram salvos e que são chamados e que estão no ministério e que estão com compromisso, consagrados a Cristo ao serviço,
Eu creio que nenhum deles pensa que poderá ser injustiçado. Muitas vezes vem essa ideia ao nosso coração, mas temos que a rejeitar, porque não somos de maneira nenhuma injustiçados. Deus já nos justificou. E tudo aquilo que tínhamos que padecer, Ele mesmo predisse na sua palavra. Eis que vos envio ao mundo no meio de lobos. Amém? Como cordeiros no meio de lobos. Portanto, o que é que vamos esperar daquele que é enviado para o meio de lobos? A graça de Deus. O favor de Deus sobre as nossas vidas. Um compromisso que faz com que nós confiemos, porque se cumprimos com a nossa parte, o Senhor é fiel e vai cumprir com a sua. Amém? 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Diz a palavra de Deus: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Amém? Satanás cegou e cega as pessoas. De tal maneira tão cegas que não veem a verdade de Cristo, não veem a luz. E tudo aquilo que veem são preceitos humanos. Em tudo aquilo que vem, não veem que há uma obra de Deus a materializar-se. Em tudo aquilo que vem, são os condicionalismos humanos, os favorecimentos humanos. Atrás de um favorecimento humano, atrás de um condicionalismo humano, atrás de uma injustiça, atrás de uma situação complicada, está a obra de Deus a materializar-se nas nossas vidas. Quão difícil é entender isto. Quão difícil é entender que se temos um compromisso com Deus, não temos por que preocupar-nos em autojustificar-nos e autojustificar-nos. Uns para com os outros. Buscando ficar por em cima nos conceitos de seriedade e, enfim, de capacidade. Não vale a pena. Não vale a pena tanta justificação. Vale a pena, sim, assumir um compromisso com o Senhor. Vale a pena, sim, porque Satanás cegou o entendimento das pessoas e continua a cegar, infelizmente, dentro da igreja, o entendimento a muitas pessoas. E as pessoas continuam cegas. Eu, no último domingo, compartilhava: quão triste é que as pessoas na sua própria casa se sintam estrangeiras. No sítio onde Deus as chamou para servir, se sentem estrangeiras, se sentem a mais, se sentem inoportunas, se sentem... Por que será? Provavelmente por causa das pessoas que estão à nossa volta. Eu não creio nisso. Eu creio que se eu não me sinto bem num lugar, é porque eu não estou bem. Porque Deus mandou-me ir por todos os lados. Amém? Ele não disse vai por ali, vai por aqui, vai por lá, ali vais sentir bem, ali vais sentir mal, ali vais... Em todas as coisas, Deus é connosco. E, portanto, agora, para que a luz resplandeça do Evangelho, é por isso que somos a luz. Temos que ser luz para os demais, temos que ser luz uns para os outros, temos que animar uns aos outros, temos que continuar a relacionar-nos uns com os outros. Ninguém veio a este ministério, nem ninguém veio ao mundo perfeito. É Deus quem nos vai aperfeiçoando. E por isso, o apóstolo dizia, não nos pregamos a nós mesmos. Não falamos daquilo que é as nossas convicções pessoais. Olha, como muitas pessoas no ministério, quando querem um conselho, normalmente o cego vai ter com o cego. Como não vê, quando se dá conta está a falar com outro cego. E quando nós estamos com dificuldades em ver, não vislumbramos o reino de Deus, não vislumbramos o plano de Deus, o propósito de Deus. Quando nós ainda não vemos isso, e quando vamos ter com outra pessoa que também está nas mesmas condições, que direção é que pode sair dali? Cegos que conduzem cegos. Eu aconselho-te, quando tu vais pedir conselho e quando tu fales da tua vida com alguém, fala com os servos de Deus.
Mas porquê é que não o fazes? Eu tenho a minha teoria. Porque não queres compromisso. Então é mais fácil falar com aquele que fala as mesmas banalidades que nós falamos, diz as mesmas asneirolas que nós dizemos, porque não há compromisso com ele, não há, isto é tudo fácil. Porque compromisso com Cristo é algo sério. É algo que vai mudar as nossas vidas e vai mudar o nosso entorno. É que para além de mudar as nossas vidas, muda o nosso entorno. Muda a nossa família, muda os nossos filhos. E se não temos família nem temos filhos, muda as pessoas que convivem connosco. Provavelmente algumas delas vão começar a desejar não mais conviver connosco. Isso é bom sinal. Sabes porquê? Porque onde chega a luz, o que é que termina? As trevas terminam. E quando tu és luz, no sítio de onde trabalhas, no sítio de onde vives, na tua família, quando tu és luz, as trevas dissipam-se. Mas muitas vezes isso não acontece. Porquê? Ausência de compromisso com Cristo. E portanto falamos daquilo que são as fraquezas do nosso coração. Falamos daquilo que são as debilidades do nosso coração. E quando nós falamos somente daquilo que são as fraquezas e as debilidades do nosso coração, uns para com os outros, esposo para a esposa, esposa para o esposo, filhos para pais, pais para filhos, amigos para amigos, quando nós só falamos das debilidades do nosso coração, quando nós só exteriorizamos aquilo que são as feridas do nosso coração, significa dizer que aquilo que estamos a ser não é luz para os demais. Não é luz. E nós devemos ser luz, porque há um chamado de Deus à nossa vida a que sejamos luz e sal nesta terra. E quando diz nesta terra, não fala em Portugal, não fala na Europa, não fala no mundo, fala no nosso lugar, aonde estamos, neste momento. Somos luz e somos sal. Porque a luz é ela que ilumina os nossos olhos. Amém? Mas se nós nos tornamos insípidos, para que é que serviremos? Dizia a palavra de Deus. Se nós, o sal tem características, sabes? Não sabia, mas no Antigo Testamento fala isso. Antigamente, nos primórdios, antigamente, ainda na altura do Antigo Testamento, diz que se embrulhavam, lavavam-se as crianças quando nasciam, lavavam-se com sal. Eu não sabia. Provavelmente as pessoas que frequentaram cursos teológicos e bíblicos provavelmente tiveram outra preparação e sabem estes pormenores. Eu não sabia, soube há relativamente pouco tempo. Lavam-se as crianças com sal. Para que é que será? O sal, o que é que faz? Purifica, tem uma capacidade purificadora. E não somente uma capacidade purificadora. Jamais nos nossos dias nós sabemos, e eu sou de uma zona do país onde isso era uma realidade, a carne e o peixe eram conservados na arca congeladora, que não havia nem sequer eletricidade. Exatamente, não havia nem sequer eletricidade, na salgadeira. Na salgadeira. O poder que o sal tem de preservação. E além de preservar, o sal tem outra característica. Não deixa que os alimentos cheguem a um estado de putrefação, ou seja, de apodrecer. Amém? E é disto que este mundo precisa. Foi por isso que tu e eu fomos chamados. Para que as pessoas não apodreçam mais. Para lhes falar da verdade do Evangelho de Jesus Cristo que salva, que redime. Foi por isso que o Senhor te chamou. Luz e sal. Porque o sal tem características de purificação. O sal purifica. Antigamente, e ainda, creio que em África, e não sei se na América Latina, havia quase que aldeias inteiras de povos que viviam na base do sal. O sal não havia dinheiro. Não havia dinheiro. Aquelas pessoas não tinham dinheiro. Mas tinham o quê? O sal. Então, há uns tempos atrás, há uns anos atrás, ouvi um comentário, estava a ver na televisão um documentário, que ainda há uns anos atrás existiam pessoas que faziam em África quilómetros e quilómetros subindo montanhas para levar as suas placas de sal às costas para vender no cimo das montanhas, onde não havia sal. Por isso o sal é algo fundamental e por isso, provavelmente também por isso é que o Senhor faz esta alusão ao sal. Vós sois o sal da terra. Mas se vocês vos tornardes insípidos, insípido quer dizer o quê? Olha, tu experimenta comer uma comida sem sal. E a seguida qual é a tua reação? Falta sal. Carla, a comida está insossa.
está aqui o sal, mas ao mesmo tempo põe e tira logo. Mas tu tens a tensão alta, não podes. Ok, pronto, fica assim mesmo. Ok, tu quando pões o sal, algo tem que mudar. Amém? A comida começa a ficar saborosa, com outro sabor. Então, se nós nos tornamos insípidos, significa, se há uma ausência de compromisso, significa que tu és como um sal insípido. Tu não salgas, tu não dás sabor. E por isso é que é importante este compromisso que nós devemos ter com o Senhor, porque Ele dá-nos, atribui-nos um sabor. E o sabor é este, é que quando alguém necessita de ti, tu possas acrescentar algo àquela pessoa. Tu quando acrescentas o sal na comida, ela acrescenta algo de qualidade. A pergunta é, tu acrescentas algo de qualidade a alguém? No teu coração está ajudar alguém através de um conselho, através de uma ação prática? Tu tens isso na tua vida, no teu coração? Tu tens essa preocupação de que maneira é que posso ajudar? Ou, pelo contrário, diz isto não é comigo, vai falar com o outro. Quando isso acontece, o que é que há? A ausência de compromisso. A pessoa que é comprometida, não é comprometida com Deus e diz, eu sou comprometido com Deus e eu só sirvo a Deus. Sim, como é que tu serves a Deus? Servindo aos homens. Amém? Servindo aos homens. Glória a Deus, amém? Estava aí alguém a dormir ou quê? Pelo menos 2 abriram os olhos, pelo menos 2. Eu também não consigo, com a minha perspectiva, não consigo abarcar todas as pessoas. Mas 2 fizeram assim. 2 vi eu, é o que eu estou a dizer. 2 foi o que eu vi. Glória a Deus, devem estar a precisar de um bocado de sal. Mas experimentaram pôr sal nos olhos? Hã? Vamos fornecer aos assistentes um pulverizador com água e sal. E aí ficou assim. Glória a Deus. Somos luz e somos sal, pelo menos somos chamados para isso. Vamos abrir as Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo 14, 34. Irmão, a base da mensagem é que alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Eu tenho falado com várias pessoas ultimamente e tenho referido isso. Alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Estive reunido com uma pessoa há uns dias atrás e perguntei-lhe, o que é que estás disposto a fazer? Vens em mais uma turnê? Vais fazer mais uma turnê? Mais uma turnê de concertos? Chegas ao final da turnê, vais gastar o dinheiro que ganhaste na turnê? Quando gastaste o dinheiro, vens fazer mais uma turnê? Gastas o dinheiro, vens fazer mais uma turnê? A nossa vida às vezes parece assim. Pessoas que andam à procura não se sabe do quê. E pessoas que ao fim e ao cabo permanecem cá mais tempo, mas também andam à procura e não sabem do quê. Então a base é esta. Alguma coisa tem que mudar na nossa vida. O Evangelho não é para uns, não é para alguns. O Evangelho é para todos. E tem o mesmo poder, exerce o mesmo poder em todos. Então, onde é que está a falha? No Evangelho? Naqueles que falam? Não. Provavelmente a falha está no meu coração. Eu não estou disposto a aceitar um compromisso com o Evangelho. E trata-se disto, a mensagem. Alguma coisa tem que mudar e só vai mudar quando assumir um compromisso. Quando começar a tomar atitudes. Atitude. Muitas vezes falta-nos a atitude. Diz a palavra de Deus, no verso 34, o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor. Como é que vais restaurar o sabor a um sal que se torna insípido? Há alguma forma química? Eu não conheço. Eu não conheço. Não presta. Nem para a terra, diz. É que nem para a terra. Porque normalmente manda-se fora. Ok, este sal já não salga, já não presta. Nem para a terra já serve. Nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É tempo de que tu te tornes um sal com sabor. É tempo de que tu passes de ser uma pessoa inútil para o reino de Deus para seres uma pessoa útil ao reino de Deus. Tu já és útil na sociedade que te rodeia. Tu já trabalhas, tu já fazes coisas. Mas isso não é a utilidade que Deus quer de ti. A utilidade que Deus quer de ti é que tu faças, é que tu sejas sal.
e que faças coisas que glorificam a Deus. Essa é a utilidade que Deus tem para ti. É que tu sejas útil para o seu reino, para as pessoas que estão à tua volta, de uma forma efetiva. Porque muitas pessoas há que, ok, eu sou cristão, eu creio, e já há muitos anos que eu já me converti, também já sou batizado há muitos anos, mas tu depois, eu creio que a preocupação, para além de ninguém poder negar que já fomos batizados, que já recebemos a Cristo, para além de ninguém poder negar isso, porque o nosso livro diz naquele dia que foi escrito, o nosso nome foi escrito no livro da vida, para além disso tudo ser uma realidade, nós devemos perguntar-nos como é que eu estou a exercer essa minha responsabilidade. Como é que eu estou a exercer a responsabilidade de ser um filho de Deus? Como é que eu estou a corresponder ao chamado de Deus à minha vida, que diz que eu sou o sal e a luz? Eu tenho que iluminar, eu tenho que temperar, eu tenho que preservar, eu tenho que purificar, tenho que ser um purificador porque eu sou sal. Tenho que ser aquela pessoa que ajuda a permanecer porque eu também sou sal, a conservar. O que é que eu faço? Esta é a pergunta que todos nós temos que fazer. Ou somente sou um cristão e um filho de Deus de nome? De nome. Reconhecem-me porque vou àquela igreja. Reconhecem porque alguém um dia me pôs num lugar de destaque e disse: tu agora és responsável disto. Então subentende-se que aquela pessoa que é responsável daquela área é um cristão, é um crente, é um filho de Deus. E agora alguém disse: agora vais ser diácono. Ok, sou um cristão, sou um diácono. Agora vais... Agora. E estamos sempre a adiar aquilo que é o compromisso com Deus. O verdadeiro compromisso. Eu chamo-lhe mais do que compromisso. Uma palavra um bocadinho mais forte e mais profunda. Consagração. Quantas pessoas consagradas haverá neste ministério? Não levantes a tua mão para que não sejas levado a dizer algo que não corresponde à realidade. Eu não quero promover isso. Quantas pessoas nesta sala serão e neste ministério estarão verdadeiramente consagradas a Cristo? Quantas pessoas nesta sala continuarão no dia de amanhã, daqui por um ano, consagradas a Cristo? Quantas? E essa é a questão que tem que incomodar o nosso coração. Essa é a questão. Mateus 6, 22, 23, estamos quase a terminar. Eu peço desculpa se me estou a alongar. Mateus 6. São os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém? Glória a Deus. Se os teus olhos forem bons, se a luz que há nos teus olhos for boa, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas que luz é esta que fala aqui? Sim, nós, pela graça de Deus, creio que não há aqui ninguém com incapacidade visual, no sentido de ser cego, não ver. Pode haver pessoas com mais dioptrias, com menos dioptrias. Eu preciso de óculos para ver as pequeninas, outros já precisarão para ver as grandes, enfim. Todos nós nas suas limitações. Mas de que luz é que fala aqui? De que luz está a falar aqui? Qual é a luz que ilumina a tua vida? Qual é a luz que faz com que tu caminhes com luminosidade a cada dia? Qual é a luz que tu buscas, a luz que tu procuras? Se é a luz de Cristo e a sua palavra e o compromisso com a sua palavra, pois a palavra de Deus diz que andarás bem, o teu corpo andará bem. Mas pelo contrário, a luz que há são trevas. E qual é a luz que há que são trevas? É a nossa própria luz. A luz que provém do nosso coração, do nosso intelecto, a luz que provém de nós mesmos. A luz que ilumina os nossos medíocres pensamentos e raciocínios.
A luz que ilumina os nossos medíocres projetos. Sim, é a nossa luz, mas o Senhor diz que não devemos andar baseados na nossa luz, porque ela redunda-se a trevas. Por isso, quando Cristo verdadeiramente chega à vida de uma pessoa, algo começa a ser diferente. As coisas não são mais as mesmas. Quando tu vês uma pessoa que antes de Cristo e depois de Cristo continua a ser a mesma pessoa, com os mesmos preceitos, as mesmas condutas, com os mesmos hábitos, com as mesmas palavras, com a mesma forma de andar, a mesma forma de falar. Quando tu vês uma pessoa assim, que entretanto aquilo que passaram foram anos, e ela aquilo que mudou foi o seu visual, porque foi envelhecendo, todos nós vamos envelhecendo. Quando tu vês uma pessoa que nada muda, então provavelmente a luz de Cristo, a verdadeira luz, não chegou àquela vida. E quando a verdadeira luz não chega à nossa vida, então o que há em nós serão trevas. Amém? Então temos que ter muito cuidado, porque se aquilo que ilumina o nosso corpo são trevas, como é que andaremos nós? Como é que andaremos nós? Temos que ter um compromisso assumido e verdadeiro para poder receber a luz de Cristo a cada dia. Porque a cada dia estamos rodeados de trevas. A cada dia estamos rodeados de trevas. A cada dia somos acercados pela informação negativa. Eu combato muito a informação. Eu detesto a informação negativa. Se há algo que em mim me cria repulsa, é a informação negativa. Há pessoas nesta sala que sabem a minha opinião acerca disso. Daqueles que têm sempre uma opinião negativa. Daqueles que têm sempre o talvez, o não se pode. É impossível. Já não dá. Depois, amanhã se fará. Hoje já não dá para fazer. E a opinião negativa a mim cria-me repúdio. E eu tenho dificuldade em me relacionar com essa situação, com essa realidade. De alguém que sempre tem uma opinião negativa e à partida nada se pode fazer, nada pode acontecer porque é negativo. E eu creio que, apesar de termos consciência de que é importante saber toda a verdade das situações, se elas são positivas ou negativas, temos sempre que ter uma perspectiva positiva. Amém? Porque as situações à nossa volta são trevas. Eu todos os dias convivo, e tu, de certeza, no teu local de trabalho, aonde funcionas, tu próprio lidas com situações que te levam a baixar os braços, que te levam a perguntar o porquê, que te levam a duvidar, que te levam a fracassar, que te levam a enfraquecer os teus braços, porque são informações negativas. Começa a rodear-te de pessoas que te favorecem e que te trazem informação positiva. Por isso, eu tenho muita dificuldade em lidar com a informação, com as opiniões negativas. Não a informação, porque a informação temos que a saber. Para poder combater o negativismo, temos que saber toda a verdade. Mas sempre com uma perspectiva de fé e uma perspectiva positiva. Por isso é que somos a luz e o sal. Porque a nossa perspectiva tem que ser diferente. Nós temos que nos diferenciar dos demais. Nós temos que nos diferenciar das pessoas do sistema, do mundo, daqueles que não estão em Cristo, daqueles que não conhecem ao Senhor. Tem que haver uma diferença, tem que haver algo diferente. A nossa perspectiva da vida não pode ser uma perspectiva de derrota. Não podemos estar sempre a analisar as pessoas como obstáculos, como inimigas, como uma contrariedade, Não, foi por estas pessoas que Jesus Cristo deu a vida. Ele foi a luz que veio ao mundo, foi por estas pessoas. Ele foi o sal que veio a purificar as nossas vidas. Então nós mesmos temos que também assumir essa condição. Porque se o mundo o odiou, ele diz que o mundo também nos odiará a nós. Mas nós não podemos enfraquecer-nos, não podemos rejeitar aqueles que nós sabemos que necessitam desse sal e dessa luz. Não podemos nós próprios ser contaminados. Há muitas pessoas neste ministério que se deixam contaminar por aquilo que ouvem. E muitas delas vivem em busca dessa contaminação, de querer saber do telefonema, da mensagem, o que é que se passou e o que é que aconteceu ao outro, e já sabes isto e já sabes aquilo. Buscam, anseiam por informação negativa. Porque são trevas. E a luz veio ao mundo, mas diz que os homens amaram mais as trevas. E muitas vezes nós estamos nessa condição.
Queremos a informação negativa. Queremos ter formas negativas de pensar acerca daquele, do outro. Ah, foi? A ti como é que foi? Ah, já vistes? Irmão, quando alguém te liga e te começa a bombardear com informação negativa, diz, olha, agora não posso, irmão, agora tenho muito que fazer. Eu às vezes digo isso à minha esposa. Desliga o telefone. Isso é cansativo. São trevas. Não dês mais aso a isso. São críticas, são queixas, são murmurações. E a mim mesmo, muitas vezes, eu próprio tenho que me desligar das conversas, não dar grande asa às conversas. Porque eu sei que não provém de um coração contrito e arrependido, que aquilo que necessita é de escutar um conselho. Não. Vem de um coração completamente, como a palavra de Deus diz, cheio de peçonha. E que vem tentar contaminar. Vêm com perguntas, com observações, coisas subtis muitas vezes. Plim! E deixam cair. Para ver se eu rejeito. Ao lado. Como é que diz o outro? Chuta para canto. Faço isso muitas vezes. As pessoas vêm com... Plim! Então, mas isto não era para ser assim? Plim! É como que deixam cair. Sabes, a mosca vai e... com um simples tocar, estraga todo o unguento. Amém? Com uma simples... estraga todo. E eu não quero que me estrague o unguento da minha vida. Eu rejeito a informação negativa. Eu rejeito aquilo que vem para contaminar a minha vida contra alguém ou contra o ministério. Ou contra os pastores, ou contra os meus irmãos, ou contra isto. Eu rejeito. Eu ouço, mas olha, entra aqui, sai ali. E a seguir puxo o autocolismo. Muitas vezes tenho que puxar o autocolismo. Não faço o barulho, mas puxo. É como que dizer rejeita em nome de Jesus. Porque eu quero ser luz, eu quero ser sal. E tu deves querer ser luz e ser sal. Não te alimentes de comida estragada. Já basta a comida fora do prazo que a gente aqui tem que comer. Já basta. Mas sabes uma coisa? Essa é Deus por meio das pessoas que nos atraz. E essa raramente nos faz mal. Amém? Raramente. Vou dizer uma verdade. Há dias comprei para a minha esposa um desses bolos, como é que chama aquilo? Uma tigelada, que ela gosta muito. E sabes o que é que aconteceu? Uma tigelada dentro do prazo. Fresquinha. 2 dias de diarreia. E eu pensei, se fosse da Remar não estavas assim. Foi verdade ou não foi? Pensamos que foi da tigelada, não comeu mais nada que as outras pessoas não tivessem comido lá em casa. Ninguém mais teve diarreia, nem desarranjos intestinais. Significa dizer que foi aquela tigelada fresquinha, do continente ali, fresquinha. Essa comida não nos contamina. O que nos contamina e o contamina uns aos outros é aquilo que provém do nosso coração que está em trevas. Amém? Então limpa o teu coração, limpa a tua vida, porque tu és luz, tu és sal desta terra. Sabes uma coisa? Daniel, não sei se te lembras do profeta Daniel. Tu lembras do profeta Daniel? Amém? Lembramos? Naquela altura do rei Nabucodonosor e tal, que instituiu por lá umas regras. E o profeta Daniel, o que é que ele disse? O que é que ele fez? O que é que ele se comprometeu? Qual foi o compromisso dele? Se bem que já havia um compromisso. Não se contaminar com os manjares do rei. Isso significa o quê? Que era um homem que só comprava no continente? Comida de Remar, fora do prazo. Irmão, isso não. Isso não, irmão. O meu intestino não está preparado para isso. Ele tinha um compromisso com o seu Deus. Amém? E é isso que tem que haver em ti e em mim. Que às vezes possa parecer que tomas atitudes negativas e que são injustas. Não te preocupes. Se o compromisso é com Deus e se estás a fazer vontade de Deus, aqueles que estão à tua volta, pensem o que pensarem. Tu estás a agir debaixo do compromisso que tens com Deus. Mais cedo ou mais tarde, eles vão entender. E Daniel fez isso. Ele disse, não vou contaminar-me com... Apesar de que a aparência, apesar de que a qualidade é melhor, não me vou deixar contaminar com a influência deste mundo. Apesar de que as promessas deste mundo, apesar que as promessas da sociedade sejam tão vistosas, tão agradáveis, porque hoje em dia é fácil. Há pessoas neste ministério, tenho a certeza disso, que se recebessem um chamado de emprego, de tal, amanhã, hoje,
Hoje mesmo fariam as malas. Hoje mesmo, aqueles que estão aqui, que receberam a Cristo Jesus e que foram salvos, hoje mesmo, se recebessem uma proposta do mundo que jaz em trevas, com uma proposta de emprego, proposta disto, proposta daquilo, papá, fazemos acontecer, hoje mesmo fariam as malas e diriam: tchau, tchau, Maria Ivone. Amém? Estamos a entender? A ausência de compromisso. O compromisso leva-nos a suportar todas as coisas e a sobrepassar todas as coisas. E é por isso que estamos aqui. Porque aqueles que servem com compromisso não se envergonham do Evangelho. Amém? Não se envergonham do Evangelho. E há muitas pessoas neste ministério que se envergonham do Evangelho. Há muitos filhos de pastores, obreiros neste ministério que se envergonham de dizer que fazem parte deste ministério. Estou a dizer uma barbaridade agora. Vou voltar a repetir. E a palavra de Deus diz que os nossos filhos refletem quem nós... Há muitos filhos de pastores, de obreiros neste ministério que se envergonham de pertencer a este ministério. Esta é a realidade. Porquê? Não sei porquê. Cada um faça as suas ilações, tire as suas conclusões. Compromisso abrange toda a nossa família. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao... Não sou só eu que servirei ao Senhor. Eu tenho que ensinar os meus filhos a importância que é servir ao Senhor. Se é neste ministério, é neste ministério, porque é este ministério que me resgatou. Foi neste ministério que eu encontrei a Cristo. Foi neste ministério que Deus me salvou. Foi neste ministério que Deus deu um propósito. Foi neste ministério que os meus filhos nasceram. Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor neste ministério. Amém? Há esse compromisso. As coisas podem não correr bem, mas eu tenho esse compromisso com Deus. Eu não sou dono dos meus filhos. O dono dos meus filhos é Deus. Mas eu tenho que incutir-lhes a importância de servir neste ministério. E mais, o compromisso que eu tenho com o Senhor tem que me levar a ensinar-lhes. A não descurar as áreas. Quando estão mal, quando estão errados. Eu tenho que corrigir, que acertar, eu tenho que estar o máximo possível vigilante. Para quê? Para que o compromisso seja abrangente. Amém? Para que um dia, nem eu, nem a minha esposa, nem os meus filhos, nem tu, nem a tua esposa, nem o teu esposo, nem os teus filhos, se envergonhem do Evangelho. Porque foi pelo Evangelho que nós viemos a este ministério. Amém? Então há que ensinar isso aos filhos. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui porque eu fui um drogado, filha. Estamos aqui porque há um propósito. Há um propósito, já havia. Já havia, antes de tu nasceres, antes de eu nascer, já Deus tinha este propósito. De podermos um dia servir ao Senhor e ser testemunho para muitas outras pessoas. Através do quê? Do compromisso. O testemunho do compromisso. De uma fé que tem que ser inabalável e que não se pode deixar abalar por qualquer incidência, qualquer coisinha que ocorra. Vamos fazer as malas e vamos embora. Fazer as malas para ir para onde? Para onde é que nós vamos? Dizia Pedro. Senhor, para onde é que nós vamos se és tu quem tem as palavras de vida? Amém?